O telescópio da NASA confirma que o 3I Atlas é muito maior do que o esperado, surpreendendo a comunidade científica. A mais recente atualização do telescópio da NASA virou o jogo sobre o que achávamos que sabíamos sobre o 3I Atlas. E a parte mais impressionante, acabamos de perceber o quão massivo ele realmente é. O que mais poderia estar vagando por aí, escondido nas trevas, superando nossas expectativas? Quando os astrônomos avistaram o 3I Atlas passando pelo nosso sistema solar em 1º de julho de 2025, perceberam imediatamente que algo sem precedentes estava acontecendo. Mas o que realmente chocou os cientistas não foi sua velocidade ou trajetória. Foi a brilhante e persistente pluma de material apontando diretamente para o Sol, desafiando completamente a física fundamental que rege todos os cometas observados até agora. Enquanto todos os cometas conhecidos desenvolvem caudas que apontam para longe do Sol devido à pressão da radiação solar, o 3I Atlas exibia ousadamente o comportamento oposto, ejetando material em direção ao Sol, contra o vento solar, de uma maneira que desafiava nossa compreensão mais básica da mecânica celeste. Em poucos dias, mais observatórios se juntaram ao esforço para entender essa anomalia. O telescópio Gemini South, no Chile, e o Lowell Discovery Telescope, no Arizona, confirmaram o que a equipe do Atlas havia visto, uma brilhante e persistente pluma apontando para o Sol. Isso não era um erro temporário de observação, era uma característica real que permanecia visível em cada novo quadro. Para entender por que isso é tão estranho, pense em como as caudas de cometas normalmente funcionam. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo em sua superfície se transforme diretamente em gás, liberando partículas de poeira. A radiação solar e o vento solar, um fluxo de partículas carregadas do Sol, empurram esse material para longe do cometa, criando a cauda familiar que sempre aponta para longe do Sol. É como dirigir um carro na chuva. A água sempre sai pela parte de trás, nunca para frente contra a direção do movimento. Mas o 3I Atlas estava quebrando essa regra fundamental. Em vez de o material fluir para trás, ele estava empurrando para frente, contra o vento solar. A equipe da NASA comparou o comportamento da pluma com o de todos os cometas registrados, e nenhum se parecia com o 3I Atlas. A poeira parecia pesada demais para ser soprada de volta pelo vento solar. No entanto, ela claramente estava sendo ejetada da face iluminada do núcleo. No início de agosto, o telescópio espacial James Webb focou seus poderosos instrumentos no 3I Atlas, capturando dados que tornaram o mistério ainda mais estranho. A composição química deste objeto não era apenas incomum, mas totalmente diferente de tudo o que vimos em nosso sistema solar. A principal surpresa foi o dióxido de carbono. Muito dióxido de carbono. A maioria dos cometas em nosso sistema solar tem uma relação entre dióxido de carbono e água entre 0,1 e 2. Alguns casos raros podem chegar a 4. O 3I Atlas mostrou uma relação de 8:1, 4 desvios padrão acima da média dos cometas do sistema solar. Apenas um outro cometa, o C2006R2, chegou perto disso, mas é considerado um caso completamente fora da curva. A equipe do Webb confirmou essas medições usando vários instrumentos, mapeando a coma a 3,3 unidades astronômicas do Sol. A assinatura de dióxido de carbono dominava completamente a assinatura de água. Mesmo o monóxido de carbono, geralmente abundante em cometas distantes, ficava para trás. Essas proporções químicas incomuns indicam algo importante sobre onde o 3I Atlas se formou. Ele provavelmente veio de uma região distante de qualquer estrela quente. Um lugar tão frio que o dióxido de carbono poderia congelar enquanto a água permanecia presa em camadas mais profundas. Essa química, por si só, sugere uma história de origem muito diferente dos objetos do nosso sistema solar. Enquanto isso, o Very Large Telescope no Chile detectou outra surpresa. Níquel atômico na coma, sendo liberado a uma taxa superior a 10 a 22 átomos por segundo. Isso é uma quantidade enorme para um cometa que ainda estava bem além da órbita de Marte.
Para comparação, o Hale-Bopp, um dos cometas mais brilhantes já observados, mostrou taxas de produção de níquel mais baixas a distâncias semelhantes. Mais estranho ainda, a equipe do telescópio não encontrou sinais de vapor de ferro, que quase sempre aparece junto ao níquel em cometas do sistema solar. O níquel e o dióxido de carbono aumentaram rapidamente à medida que o 3I Atlas se aproximava do Sol, com as taxas de produção subindo muito mais rápido do que a física normal de sublimação previa. Esse perfil químico, alto dióxido de carbono, conteúdo incomum de metais e taxas de produção estranhas, apontam para um objeto com uma origem alienígena. Enquanto os cientistas tentavam explicar a pluma solar, alguns começaram a fazer comparações com a tecnologia humana, especificamente sistemas de propulsão iônica usados em espaçonaves modernas. A semelhança era difícil de ignorar. Os motores iônicos funcionam empurrando partículas carregadas, geralmente íons de xenônio, para fora da parte de trás de uma espaçonave usando campos elétricos. Não há chama dramática ou explosão, apenas um brilho azul pálido e um empurrão constante. A força é minúscula, às vezes menos de 1/1000º do que os foguetes químicos produzem, mas pode funcionar continuamente por meses ou anos, acelerando uma espaçonave a dezenas de milhares de milhas por hora. A espaçonave Dawn da NASA usou esse método para alcançar os asteroides Vesta e Ceres. O exaustor de um motor iônico é estreito, colimado, o que significa que as partículas viajam em paralelo, em vez de se espalharem, e aponta exatamente na direção oposta ao movimento da nave. No vácuo do espaço, não há ar para dispersar a pluma, portanto, os íons saem direto para trás, deixando um rastro tênue e persistente. Quando olhamos para a pluma do 3I Atlas, as semelhanças são impressionantes. Em vez de uma cauda espalhada e soprada pelo Sol, como você veria em um cometa típico, o material jorra em um arco estreito em direção ao Sol. A pluma mantém sua forma, não se espalha e parece resistir ao vento solar, quase como se algo estivesse ativamente empurrando-a para onde quer que ela vá. Especialistas em órbitas passaram semanas analisando a trajetória do 3I Atlas, e o que encontraram os deixou surpresos. As chances de esse objeto chegar a um caminho tão alinhado com a eclíptica, o plano onde a Terra e a maioria dos planetas orbitam, com apenas 5 graus de desvio, ficaram em cerca de 2 em 10.000. Isso não é apenas raro, está quase fora das tabelas para detritos interestelares aleatórios. A maioria dos visitantes do espaço profundo corta o sistema solar em ângulos íngremes, passando acima ou abaixo do disco planetário. Mas o 3I Atlas entrou quase paralelo, mas retrógrado, costurando a agulha ao contrário. A trajetória não estava apenas sobre o ângulo. Em 30 de outubro de 2025, o 3I Atlas desaparecerá atrás do Sol, sumindo de todos os telescópios na Terra. Por semanas, o objeto ficará escondido da vista, sem luz visível, sem ecos de radar, sem chance de observação direta. No início de julho, as simulações mostraram que o 3I Atlas passaria a apenas 29 milhões de quilômetros de Marte em 3 de outubro. Depois se aproximaria de 97 milhões de quilômetros de Vênus um mês depois e, em março, passaria a 54 milhões de quilômetros de Júpiter. Cada uma dessas aproximações foi uma surpresa estatística. Combinadas, as chances de um objeto interestelar passar por essa sequência de 3 planetas, Marte, Vênus e Júpiter, são menores que 1 em 20.000. Esse não é o tipo de número que ocorre por acaso. Para comparação, a maioria dos cometas nunca chega a menos de 0,5 unidades astronômicas de sequer um planeta, quanto mais 3 em sequência. O plano orbital, o timing, os encontros planetários, tudo se junta a uma trajetória tão precisa que até as equipes mais céticas de mecânica orbital pararam para revisar o trabalho. Eles testaram o viés observacional, rodaram simulações de Monte Carlo e tentaram randomizar os vetores de chegada. O resultado continuou o mesmo. Essa trajetória é uma exceção cósmica. A excentricidade do objeto, 6,141, estabeleceu outro recorde.
Esse valor significa que o 3i Atlas não está apenas desatado ao nosso Sol, está em um caminho tão reto que mal se curva ao atravessar o sistema solar. A maioria dos objetos interestelares tem excentricidades ligeiramente acima de 1, este é 6 vezes maior, cortando a linha planetária com quase precisão cirúrgica. O Observatório Vera Rubin sinalizou o evento para um acompanhamento especial. Alertas automáticos foram enviados através da rede e os especialistas em dinâmica recalcularam as janelas de risco. Embora o 3i Atlas não representasse uma ameaça para a Terra, o cenário forçou as equipes a repensarem o que raro realmente significa quando se trata de detritos galácticos. Em 30 de outubro de 2025, o 3i Atlas desaparecerá atrás do Sol, sumindo de todos os telescópios da Terra. Por semanas, o objeto ficará oculto da vista. Nenhuma luz visível, nenhum eco de radar, nenhuma chance de observação direta. Da nossa perspectiva, o disco brilhante do Sol bloqueará a única janela para o que acontece a seguir. Este é o fenômeno conhecido como conjunção solar, o clássico ponto cego na defesa planetária e na navegação interplanetária. Mesmo os observatórios mais avançados perdem o rastro de objetos durante essa janela. Para o 3i Atlas, o timing não poderia ser mais significativo. Os astrônomos acompanharam todos os seus movimentos, registrando a aceleração, a pluma e a química que se recusam a ajustar as regras. Mas agora, justamente quando o objeto atinge sua aproximação mais próxima ao Sol, o periélio, ele desaparece da vista. Isso não é apenas azar ou geometria orbital coincidental. Na linguagem da mecânica orbital, o periélio é o momento de maior energia cinética. O objeto está se movendo mais rápido, a gravidade do Sol está mais forte, e qualquer mudança na trajetória, por mais sutil que seja, teria o maior efeito aqui para o 3i Atlas, com sua história de jatos em direção ao Sol e aceleração inexplicável. Este é o pico de energia. Se algo incomum for acontecer, é aqui que mais importa. A janela de conjunção dura semanas. Nenhuma câmera na Terra ou em órbita próxima pode ver além do brilho do Sol. Sinais de rádio são abafados pela plasma solar. Mesmo os instrumentos mais sensíveis terão que esperar o objeto reaparecer do outro lado. É uma lacuna nos dados, um período em que qualquer coisa pode acontecer. Uma explosão, uma mudança na trajetória, um escurrecimento ou um aumento de brilho. Para o 3i Atlas, as apostas são diferentes. Cada modelo, cada simulação, cada cálculo orbital apontou este momento como o mais importante para observar. As equipes de defesa planetária estão em alerta máximo. Sistemas automatizados marcaram o periélio como um período crítico de observação. Os planejadores da missão no JPL e no Observatório Rubin agendaram observações de acompanhamento para o momento em que o 3i Atlas emergir da conjunção solar.